Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A revelação que Jesus estava trazendo é de como é no céu. Essa revelação produziria uma revolução, não uma revolta contra o império tirano dos romanos, mas sim vidas que impactariam outras, com costumes totalmente diferentes, linguagem, práticas, reações baseadas no amor de Deus. Certamente o reino dos céus iria confirmar, participando disto, este novo modo de vida que o Senhor estava pregando aos pobres. Estava diante dele um exército de pessoas humildes que pararam para ouvi-lo. Não eram os poderosos do Império Romano, nem os grandes gregos ou políticos, mas sim Jesus escolheu os humildes. Pessoas simples que chegaram até ali, as multidões, para ouvi-lo, e agora ele vem trazendo valores que aparentemente para a carne lhe pareciam loucura, mas que pelo respaldo do próprio Deus participando, iria trazer um novo estilo de vida que iria ser a beleza, o ornamento de doutrina. Enquanto os soberbos e arrogantes procuravam dominar as pessoas, maltratá-las, a lei do mais forte, quem pode mais chora menos, Jesus vem com bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem que não são suficientes em si mesmos, que reconhecem a sua fraqueza desde a queda. O espírito do homem morreu e agora precisamos receber a Jesus. O mundo zomba e chama de amigo imaginário, que o evangelho é um absurdo, e não precisarem de Deus. Na sua empáfia, arrogância, orgulho, zombam e criticam daqueles que reconhecem a sua fraqueza e dependência total do Senhor mais que o ar que nós respiramos. Estes pobres de espírito, que ao olharem para o seu interior descobrem, pelo trabalhar do Espírito Santo, e convence da justiça, do juízo. Sim, do pecado, da justiça e do juízo. São agora pessoas que se prostram diante de Deus e têm um relacionamento com Ele, em humildade, adoração, serviço. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam receber a Jesus, se cobrir com o seu sangue passo a passo, andar em arrependimento, temor humilde. Em todo tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre sua cabeça, e que depende da unção e direção do Espírito Santo. Isto é se humilhar, depender da graça. E por se humilhar, serão honrados por Deus. O Senhor diz o efeito disso, porque deles é o reino dos céus. Testificará nos corações de que realmente são salvos, de que realmente aprove a Deus, agradou a Deus dar o reino. Essas pessoas, ao se humilharem, quebram a coluna vertebral do império das trevas, que pela soberba e independência prendeu o homem no cativeiro por séculos e milênios. Ao se humilhar diante de Deus, o homem está numa posição através da qual o inimigo perde toda a sua influência
e as brechas são fechadas pelo sangue. Quando o homem desce do seu trono ilusório e enganoso da soberba e vai para o pó, Deus o pega no pó e o coloca num trono verdadeiro com os príncipes dessa terra e o faz assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Os humildes recebem sabedoria, graça sobre graça da plenitude de Deus, Deus da graça maior. A soberba é a frequência aonde o inimigo rouba, saqueia e destrói, porque durante a soberba o homem pensa que não precisa de Deus. No máximo vai clamar por uma ajuda aqui e ali, mas não vai andar com Deus a ponto de ter uma fé esclarecida, através da qual Deus possa livrá-lo. O humilde de espírito é uma pessoa rara, porque ele vai se tornar acessível a Deus e o buscar com constância e intensidade. Jeremias 29:13, vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Agora os valores dos céus estavam sendo aceitos pelos pobres, humildes. Enquanto os grandes e poderosos estavam seguindo a cartilha do inimigo, Deus estava levantando um exército com valores que realmente eram desprezados pela carne, mas que iriam levantar um reino que nunca teria fim. E hoje vemos o reino de Deus avançando sobre a terra. Como diz em João 3,35, nisto o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta comunhão de fato, pela graça, não de bate-culpa e condenação, mas de humilhação mesmo. Quanto mais eu me humilho diante de Deus, menos eu preciso me humilhar diante das circunstâncias, não preciso me humilhar diante de pessoas e não serei humilhado por demônios. Porque quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais confio, mais Ele age. Nunca se viu um Deus como o nosso. Isaías 64:4, que trabalha para aqueles que esperam nele. A humildade ela é proveitosa porque ela recorre a Deus intensamente, com constância, fazendo com que Deus encontre cada vez mais espaço e liberdade para devolver imagem, semelhança e domínio perdido. A humildade vai reconhecer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hoje o homem é 1% do que ele foi feito originalmente. E essa restituição se dá numa parceria onde nós, cooperando com Deus, nos tornamos abençoáveis. E Deus pode cada vez mais sarar a nossa alma, como diz Isaías capítulo 1, que está ferida da cabeça aos pés. Esta humildade de espírito faz com que o Espírito Santo venha habitar e vivificar aquele espírito que estava morto e nos dar uma nova vida. Aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. E nos dá uma nova natureza, a natureza divina, aonde somos filhos e herdeiros. Os humildes de espírito, com eles está a sabedoria. Enquanto os soberbos tentam sozinhos, caídos, nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Enquanto os arrogantes tentam em vão vencer na vida com desonestidade, os humildes estão realmente se entregando a Deus e numa parceria maravilhosa, estão alcançando resultados espirituais, trazendo o reino de Deus. É o que Deus vai dizer, seja feita na terra como no céu. São valores perdidos, porque o homem perdeu na imagem, semelhança e domínio. E essa singeleza de coração, essa humildade, que foi realmente o que Adão perdeu, porque era perigoso, o inimigo tirou realmente a humildade. Então o homem se tornou fechado, achando que dá conta sozinho, cheio de traumas complexos. O inimigo se diverte em ver o homem tentando ser Deus separado de Deus. No seu orgulho não consegue, e quanto mais se esforça, ele fracassa e é envergonhado. E mesmo que prospere, tudo ficará aqui, e ele partirá com a sua alma pobre, cega, nua, miserável, suja, contaminada. O inimigo o enganou. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ganhar a sua alma na paciência e na humildade. Conservar a sua alma entregue a Deus, dependente de Deus, amiga de Deus, realmente interessada em Deus, buscando conhecê-lo e o servir.
o humilde de espírito, ele verá que é dele o reino dos céus e trará o reino dos céus aonde ele for. É como uma fragrância celestial, cartas vivas. Aonde ele vai, ele está como orvalho no deserto, como canais de cura. Sim, ele é nutritivo e não mais tóxico. Ele não destrói vidas, mas ele protege vidas, abençoa vidas e as leva também a se interessarem pelo Senhor Jesus Cristo e